Oi, voltamos com a entrevista com José Cruz, jornalista, praticamente pelotense já. Cruz, a gente vai falar hoje aqui ainda sobre os 5 eventos mundiais aí que o Brasil vai sediar, a Copa do Mundo, a Olimpíada, etc. e tal. Tu deves ter, parece que tens uma explicação política para esses eventos aí e a repercussão, os benefícios desses eventos politicamente para Lula e, enfim, para algumas personalidades do mundo, inclusive esportivo, né? Como Ricardo Teixeira, etc. Mas eu queria saber o seguinte, tu já tens 39 anos de formado, né? Isso, me formei na turma de 71 da Católica. E nos últimos anos, tu vinhas trabalhando, ficasse no Correio Brasiliense e no site UOL. Pode falar um pouquinho desse período? Claro. Eu trabalhei em 2 ocasiões no Correio Brasiliense. A primeira vez foi de 86 a 89, quando eu cobri a Olimpíada de Seul, em 88. Foi a primeira Olimpíada que eu cobri. Depois, quando eu retornei, em 89 saí, fui trabalhar na OABDF. E depois trabalhei um tempo com o senador Carlos Chiarelli, quando ele foi senador, trabalhei no gabinete dele. Depois fui para a sucursal do Correio do Povo, de Porto Alegre, tinha uma sucursal em Brasília, que era dirigida por Adão Oliveira. Lúcio Vaz, de Pelotas, também trabalhava lá, claro. Outro jornalista. Amigo nosso. E dali eu saí para o Correio Brasiliense novamente, né? E onde eu trabalhei durante 14 anos, foi uma grande experiência. Tive o prazer de trabalhar lá com um grande jornalista chamado Ricardo Noblat, que hoje tem um blog no Globo, um dos principais blogs do país. E Paulo Cabral, que foi presidente da NJ também, era presidente dos Diários Associados e do Correio Brasiliense. Então, atravessei essa fase no Correio Brasiliense e depois de 14 anos e alguns tropeços por problemas de saúde, enfim, eu achei que era hora de sair daquela rotina da imprensa diária, da pressão do fechamento, que já me estressava bastante, né? Então, optei por sair. E tive o prazer de ser convidado pelo companheiro Murilo Garavello, que é o editor de esportes da UOL em São Paulo, para levar o blog que eu tinha no Correio Brasiliense e levar para o UOL. E foi o que aconteceu. Eu estive lá e foi uma excelente fase durante o período que eu estive no UOL, porque eu me lembro quando eu estive em São Paulo conversando para acertar, uma das coisas que ele me disse, que eu nunca tinha ouvido isso nas minhas andanças por redações, ele disse: olha, tu tens liberdade total para escrever. É responsável para escrever, mas tu tem... E de fato eu escrevi ali e nunca recebi qualquer pedido, reduz aqui, melhor, não, em absoluto. Tive liberdade total no UOL para escrever. Passado o tempo, mais um pequeno problema de saúde, eu decidi dar uma parada, dar um tempo, e no momento em que porque o blog do UOL era um blog sobre política esportiva, que é uma área nova no país, né? O Brasil hoje investe muito em esporte. O governo brasileiro, no governo Lula, a partir do governo Lula, é o principal financiador do esporte de rendimento, do esporte olímpico. Então nós temos 6 estatais, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Infraero, Petrobras, Eletrobras e Correios, patrocinando o esporte brasileiro. Então isso aí deu um impulso novo para a garotada, para as confederações, para os comitês olímpicos e paralímpicos. Então é uma área nova de cobertura que se tem no Brasil. Mas nós não tínhamos noção de que público tem interesse nessa área. E o blog no UOL nos permitiu dimensionarmos. Nós chegamos a ter um acesso de 6 mil acessos por dia. Dependendo do noticiário, chegamos a ter 6 mil acessos por dia, que foi considerado bom. Quer dizer, para o UOL ainda é um acesso pequeno. Se nós considerarmos o blog do Juca Kfouri, que tem 100 mil acessos por dia, 6 mil é pequeno. Mas como se trata de um assunto novo, um assunto burocrático, vamos dizer assim, né? Um acesso de 6 mil é um bom acesso, em torno de 70 a 80 mensagens por dia também que eu recebia. Então foi uma experiência que nós fizemos essa avaliação e ficou a expectativa de eu poder retornar agora, futuramente, quem sabe na minha volta a Brasília,
agora em final do mês, eu volto a São Paulo e acertamos lá novamente o regresso do blog do José Cruz no UOL. Novamente com esse assunto, principalmente porque, Rubens, me permite até antecipar o que tu falaste, o Brasil se tornou a capital mundial dos próximos anos dos grandes eventos. Isso. Bom, e como tu te tornasses uma referência no meio jornalístico sobre política do esporte no país, né? Certamente deve ter uma explicação para tantos eventos esportivos de porte internacional que vão ocorrer no Brasil. Podias explicar claro. Onde é que está a origem dessa movimentação toda? Eu sempre costumo usar a expressão que os marqueteiros usam, de que esporte provoca emoções e emoções vendem. Isso aí é a Copa do Mundo, né? Hoje nós podemos ver lá os valores fenomenais da venda de imagem de televisão e da publicidade, né? Em torno de 2 bilhões de dólares foi o preço da imagem de TV que a FIFA faturou nessa Copa do Mundo. Então, a partir de 1970, quando o Brasil, em particular, começou a receber as imagens instantâneas da Copa do Mundo e dos outros eventos internacionais, as grandes agências de publicidade começaram a se voltar para esse novo nicho da tela, né? E o Brasil, agora, já no século XXI, descobriu, e aqui não estou fazendo loas nem propaganda, mas a verdade deve ser dita, que o governo Lula, o governo do presidente Lula, e eu me sinto à vontade para falar porque eu sou até crítico desse governo, mas nós temos que reconhecer que o governo Lula, na área do esporte, ele viu a grande oportunidade de projetar o seu país, a sua política interna e a sua política econômica e se projetar internacionalmente. Criou o Ministério do Esporte, que até então nós tínhamos o Ministério e a cada governo mudava, se tornava secretaria para o Ministério da Educação, secretaria extraordinária. Na época do FHC tinha o Ministério, não? Ou não? Era de Turismo e Esporte. Turismo e Esporte, ele separou, separou e preservou. Então nós temos 8 anos de Ministério do Esporte e hoje não há mais como nós ficarmos sem esse Ministério diante dos eventos que estão aí. Então a verdade é que o governo Lula, através desse Ministério, de grande corrupção, é bom que se diga também, e isso é outro assunto que a gente pode falar mais adiante, de grande corrupção, inclusive o próprio Pan-Americano foi o grande exemplo. O Ministério do Esporte deu essa projeção internacional. E há um fato interessante aí que eu gostaria de registrar. Quando o governo era FHC, as portas do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional eram fechadas ao presidente Ricardo Teixeira, porque ele vinha da CPI do futebol e da CPI da CBF-Nike, na Câmara e no Senado, que identificaram uma série de falcatruas e irregularidades através de quebra de sigilos fiscais e bancários das duas CPIs, e que isso aí foi um escândalo enorme. E o FHC não quis se aproximar dessa máfia do futebol, desse lado negro do futebol. O Lula resolveu, vendo no futebol, vendo na seleção brasileira, o carisma da seleção brasileira, no exterior principalmente, resolveu usar esse cartão de visita para projetar também o seu governo. Através do então ministro Agnello Queiroz, foi promovida uma reunião no Rio de Janeiro, na casa do então diretor-presidente do Jornal do Brasil, Nascimento Brito, uma reunião com João Avelange, Ricardo Teixeira, Agnello Queiroz, em que o Agnello levava a mensagem do presidente dizendo: olha, queremos proximidade com o futebol e queremos fazer esse intercâmbio através do Palácio do Planalto. E aí, inclusive, vieram depois aquelas leis, a lei de segurança dos estádios, a própria time-mania, que beneficia os times devedores, etc, etc. Então, foi a contrapartida. E qual era o objetivo dessa proximidade? Usar o futebol, que tem um apelo e uma força muito grande, para pavimentar o caminho do presidente Lula nesse trabalho de colocar o Brasil, a seleção brasileira, como no jogo com o Haiti, por exemplo, né, de usar o futebol como instrumento de paz entre as nações. Né. Em segundo lugar, isso facilitaria a sua projeção junto à ONU, para que ele pudesse chegar ao Conselho de Segurança inicialmente. Como ele pretende hoje. E hoje já se fala, inclusive, em Secretaria-Geral da ONU.
E o Ricardo Teixeira, por sua vez, né, com o apoio do governo brasileiro, poderia sedimentar a sua campanha para se tornar presidente da FIFA. Então, está aí a força do futebol, né, sendo usada, e agora com o Brasil recebendo a Copa do Mundo de 14, é possível que isso aí, o futuro poderá nos mostrar que se esse caminho traçado a longo prazo poderá se concretizar ou não. Mas a verdade... Sim. Além da Copa do Mundo de 14, tem mais 4 eventos de porte também, né? Devem fazer parte dessa estratégia política, não? Com certeza. Começamos o ano que vem. Em 2011 teremos os Jogos Mundiais Militares, é um evento muito forte, é a Olimpíada Militar, né? E os países europeus, do leste europeu principalmente, são equipes muito fortes, porque muitos atletas olímpicos são de origem da base militar. Depois, em 2011, então, que vai ser no Rio de Janeiro, esse evento. 2013, temos a Copa das Confederações, que vão ser utilizadas 4 sedes, possivelmente Porto Alegre, seja uma delas, Porto Alegre, Rio, São Paulo, Minas, é possível. Né? Quando já vamos testar os estádios, os esquemas de segurança de aeroportos, etc., para a Copa do Mundo. 2014, a Copa do Mundo. 2016, Olimpíada. E 15 dias depois, a Paralimpíada, que é outro evento de grande importância, de muito apelo no esporte internacional também. Então, isso bota o Brasil na rota dos grandes eventos internacionais, que deverá fazer com que o país capte muitos recursos, mas tem também, paralelamente, muitos gastos. Isso de um lado. E de outro lado, o que eu vejo é que nós não estamos preparando em termos de equipe, porque nos falta ainda uma política de Estado para que a gente tenha a formação de atleta. E o que é essa política de Estado? É o início básico da educação física. Quer dizer, você pega, Rubens, Estados Unidos e Cuba, são 2 países de extremos, territorialmente, imagine, um e outro, política, economicamente, populacionalmente e por aí vai. São 2 extremos. No entanto, Estados Unidos e Cuba têm algo em comum. O esporte começa na escola, a atividade física começa na escola, com a elementar educação física, que nós não temos mais isso, já tivemos, não temos mais. E assim é nos Estados Unidos, é na Europa, é na Ásia, e no Brasil não. Nós ainda temos essa carência, né? E não que a escola tenha que ser a formadora de atletas, não é essa a discussão, né? Mas a escola deve usar a atividade física, o esporte, como instrumento para ajudar na formação do caráter dos jovens, porque os estudos da ONU demonstram que isso é viável, é possível. Sim. E que isso é indispensável. E é essa política que não nos falta ainda. Então, enquanto o governo deu atenção para o esporte de rendimento, para os grandes eventos que captam muitos recursos, muitos turistas, esqueceu-se, do outro lado, de usar o esporte como instrumento de apoio na formação e educação do caráter dos nossos jovens. Tu chegaste a fazer algumas reportagens sobre a utilização indevida de recursos públicos por parte de autoridades, né? Inclusive o ministro Agnello Queiroz me parece que processou você, né? Por uma dessas matérias. Agora há pouco falasse em corrupção, então daria para te nos dar uma ideia da dimensão da corrupção na política, no esporte, na política pública do esporte, hoje, no país? Com certeza. Você pode ver mesmo, eu uso como exemplo os Jogos Pan-Americanos. Bom, em primeiro lugar, o ministro Agnello Queiroz criou um projeto chamado Segundo Tempo, que esse projeto Segundo Tempo nada mais é do que repassar recursos a prefeituras ou entidades assistenciais para que os alunos tenham o segundo turno da sala de aula na escola com atividades físicas. Só que muitos espertos criaram ONGs para captar esse recurso, né, e fraudar, ou seja, em vez de dar o lanche adequado, dá um lanche pela metade. Em vez de dar atividade física diversificada, dá um futebol exclusivamente. Então, o Segundo Tempo se tornou
uma atividade de grande corrupção do Ministério do Esporte e que hoje tem o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e a Polícia Federal, inclusive, investigando. Em Brasília, a Polícia de Combate ao Crime Organizado já identificou a Veja, a revista Época, de um mês atrás, mais ou menos, publicou uma grande reportagem mostrando como isso acontecia. Em Brasília, especificamente, um ex-candidato, aliás, o dono de uma academia de karatê, captou 4 milhões junto ao Ministério do Esporte. Desses 4 milhões, 2 foram liberados, os outros 2 o tribunal conseguiu segurar. E ele construiu uma grande academia, não desenvolveu o segundo tempo, e esse dono de academia acabou se transformando em candidato do PCdoB, mesmo partido de Agnello, à Câmara Legislativa de Brasília. Então, essa é uma forma de corrupção através do dinheiro do esporte. E no Pan-Americano, eu cito alguns exemplos. Por exemplo, e são dados oficiais, dados tirados dos relatórios do Tribunal de Contas da União. Não são dados que fui buscar captar, me disseram, não. São dados oficiais que eu publiquei e não houve contestação, porque são dados registrados e levados à plenária do TCU em Brasília. Por exemplo, o Brasil pagou por 5 mil tochas, aquela tocha que circulou para Jogos Pan-Americanos, etc., fogo simbólico, etc., pagou por 5 mil e recebeu apenas 500. Quer dizer, pagamos a empresa para fabricar 5 mil tochas e ela entregou apenas 500. Alguém ficou com a diferença de 4.500 tochas, que ainda não foi concluído, porque isso aí é transformado em inquérito, é demorado, né? Um outro dado interessante, serviço contratado de segurança, de acesso aos estádios, né, aqueles postos de identificação de metal, etc., o Tribunal de Contas foi identificar como é que funcionava aquilo durante os jogos. A metade desse equipamento não funcionava. A metade não funcionava. E por isso, o governo brasileiro pagou uma conta superfaturada de 16.000%. Não são 16%. 160, 1.600%, são 16.000%. Quer dizer, o governo brasileiro comprou um equipamento de segurança para o Pan-Americano que foi superfaturado em 16.000%. Isso é dado oficial do Tribunal de Contas da União. O governo Lula, de novo, não sabia. Lula disse que não sabia. O governo Lula disse que vai... É por isso que o Pan-Americano estava orçado em 400 milhões e acabou custando 4 milhões. Né? Quer dizer, por quê? Porque orçado em 400, custou 4 milhões? Custou 4 milhões, 4 bilhões. Ah, tá, 4 bilhões. 4 bilhões. O que é que acontece? Os Jogos Pan-Americanos, assim como a Olimpíada, ele é da cidade do Rio de Janeiro, mas o Estado também se envolve e a União também se envolve. Claro. Tanto que o aval maior é do governo federal, do presidente da República. Com a proximidade da chegada do Pan-Americano, as obras não ficavam prontas, o governo teve que entrar com seus recursos, já que o governo da Prefeitura do Rio de Janeiro era do PFL, o do Estado era do PMDB e o federal era do PT. Então havia uma briga política, então o governo estadual e municipal se jogaram nas cordas e deixaram para o governo federal pagar a conta. E foi o que aconteceu, porque sob pena de não sair esse jogo. Só que se construiu estádios que não valem para nada. O velódromo do Rio de Janeiro, para as provas de ciclismo, um belo velódromo, foi a pista, o piso, ele é construído com madeira de pinho da Sibéria, foi madeira importada. As portas foram abertas agora, 3, 4 anos depois do Pan-Americano, para rodar a novela da TV Globo, que está tendo a novela das 8h30 da noite, tem lá uma cena de prova de ciclismo e o velódromo está sendo usado exclusivamente para isso. O Parque Maria Lenk de natação não poderá ser usado para a Olimpíada, terá que ser construído outro parque de natação, porque aquele já está inadequado. O próprio estádio João Avelange, que foi construído, que hoje ele é ocupado pelo Botafogo, é um estádio que não serve para fazer uma partida de futebol da Copa do Mundo. Então, repare como no Brasil, os grandes eventos esportivos, e é isso que está se constatando, eles servem para o enriquecimento de muitos, inclusive das empreiteiras. E quem são as empreiteiras? São as grandes financiadoras dos partidos políticos.
Então fecha-se o circuito. O esporte de rendimento no Brasil, os grandes eventos, são atividades que servem para o enriquecimento de muitos, inclusive de partidos e de políticos. Ok. Vamos fazer mais um intervalo, voltamos já já.